Ok, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Aos que pela primeira vez chegam ao CEAL, sejam bem-vindos, bem-vindas. E, como sempre, o que a gente tem aqui é uma ideia de ter um diálogo. A ideia de palestra parece um pouco muito distante entre mim e vocês. E quando a gente trata de assuntos... Tá baixa? Melhor? Não está muito alto? Tá ok. E quando a gente procura trazer a ideia de conversa, a ideia é de trazer aproximação. E o tema de hoje é um tema que a gente deve sim ter uma preocupação e responsabilidade sobre ele, mas também a gente tem que um pouco desmistificar essa questão. Porque quando a gente fala de suicídio, imediatamente nos bate muito forte. Porque esse tema, nos dias de hoje, ele é construído e baseado também ainda em tabus e preconceitos. Então a gente vai tentar justamente construir hoje uma visão um pouquinho mais suave sobre esse tema. Por isso a ideia de conversa e diálogo e escuta. Porque é isso que fundamenta uma relação entre uma pessoa que quer ajudar e aquela pessoa que precisa de ajuda. Nós devemos observar, devemos escutar e muitas vezes até a ideia de silêncio é muito favorável para que a gente possa ter essa relação e auxiliar as pessoas, né, que estão num período de ideação, estão num período de sofrimento. A chamada tristeza profunda, que a gente costuma falar. Mas enfim, aos pouquinhos a gente vai aliviando um pouco mais o nosso pensar, aliviando um pouco mais o nosso coração sobre esse tema. E vamos tentar, como sempre, construir uma linha de raciocínio que nos dê o quê? Que nos dê uma possibilidade de reflexão, que nos dê uma possibilidade de transformar aquilo que a gente pensa e construir algo novo dentro daquilo que nós ainda pensamos e acreditamos. Vamos pensar assim, esse termo suicídio, ele não é novo. E aí começa a desmistificar. Por que ele não é novo? Porque ele é muito antigo. Se nós pensarmos, e todo mundo já ouviu falar em Romeu e Julieta, né? Escrito por Shakespeare. Lá em 1595, Romeu e Julieta eram duas pessoas que se amavam. Então isso é um ponto. Em todo momento o amor está presente, não esqueçam disso. Mesmo que haja dor, mesmo que haja sofrimento, em todos os momentos o amor é presente. Então, 1595, Romeu e Julieta, duas pessoas que se amavam e, por amor, e por todo o contexto escrito por Shakespeare, ambos tiraram a própria vida. Ok. Mais tarde, 1601, do mesmo autor, Hamlet, se cogitou tirar a própria vida. Vejam bem, 1595, 1601. Apenas exemplos. E por que eu estou trazendo isso? Porque existem dois temas, dois momentos na nossa vida, e que nós já ouvimos falar, que nos dá uma ideia de sair de um eixo, que seria um problema, seria uma dor, seria uma tristeza profunda, e nos possibilita olhar para fora desse eixo, fora desse círculo. Ou seja, existem maneiras, formas e possibilidades fora daquilo que a gente acredita, mesmo estando influenciado por uma dor, que nos prende, que nos isola, que nos dá solidão e que nos puxa, digamos, para baixo. Werther era um sujeito que era apaixonado por um amor impossível.
Em 1774 foi escrito Os Sofrimentos do Jovem Werther. Aí vocês imaginem que no século XVIII, um livro, uma novela, influenciou muitas pessoas a tirarem a própria vida. Este livro, por contágio, por sintonia, por sugestão, influenciou outras pessoas através do método daquele rapaz, Werther, tirar a sua vida. Mais tarde, David Phillips cunhou um termo chamado efeito Werther. Isto relacionado à mídia, à imprensa, à informação, ao noticiário. Bem, onde é que eu quero chegar? Havia uma possibilidade. Havia um momento e este livro influenciou as pessoas a tirarem a vida. Então, o efeito Werther. Em relação à mídia, em relação à publicação, ao noticiário, à comunicação, veio a assustar a mídia. E a mídia até hoje tem esse preconceito, esse medo de noticiar sobre o suicídio. Por quê? Porque a mídia vende informação. A mídia tem que noticiar. E geralmente o que vinha acontecendo? Havia uma certa glamorização desses episódios. E obviamente que isso trazia dor às pessoas. E sim contagiava as pessoas. Principalmente aquelas que estavam num período do seu próprio eixo, do seu próprio círculo, da ideação que tinham na construção da possibilidade de mais tarde ou em algum momento tirar a própria vida. Em 2010, um psiquiatra chamado Thomas Nieder, na verdade o nome dele é extenso, enorme de um nome, mas Thomas Nieder, ele trouxe um contraponto sobre isso, justamente a ideia de, só um pouquinho, eu posso sair desse círculo, porque existem outras possibilidades. O efeito Werther, ele veio de uma publicação do livro dos Sofrimentos do Jovem Werther. Esse psiquiatra trouxe um contraponto numa ópera de Mozart, A Flauta Mágica. E o que sim, de uma forma simples, era essa ópera? Essa ópera havia o Papageno e Pamina, também duas pessoas que se amavam. E no enredo desta ópera, Papageno queria tirar a vida, também em função do amor pela amada Pamina, melhor dizendo. Eis que surgem três gênios e dizem para ele, quem sabe tu utiliza o instrumento musical e tu vai perceber que tu vai ter condições de ter um outro olhar. Bem, resumindo, moral dessa proposta da ópera diz o seguinte, às vezes nós nos centramos tanto em um momento, em uma dor, em um problema, e nos fixamos nele, que nós não enxergamos fora do nosso círculo, fora do nosso problema, fora da nossa dor. Isso significa que quando nós nos permitimos pedir ajuda ou nos permitimos ser ajudados, ou seja, nós permitimos um olhar para fora do contexto da nossa dor, existem sim possibilidades de nós percebermos que nós temos escolhas diferentes daquela que a gente está pensando, que é a única que existe. Então veio o efeito Papageno. Esse efeito Papageno trouxe para a mídia o contraponto que desencadeou hoje, de alguma forma, e ainda, embora haja o medo da mídia, dos meios, dos veículos de noticiarem sobre esses episódios, nasceu aí a possibilidade e a compreensão de que existem sim possibilidades de a gente ajudar alguém que está nessa ideação, que está neste momento dentro do seu círculo, e por mais que ele peça ajuda, ele ainda pensa que
não tem essa ajuda. E a gente vai chegar lá. Então esse efeito papagiano trouxe para a mídia a ideia de o seguinte: vamos fazer então, sem glamorizar a matéria, mas sim com responsabilidade de todos, uma comunicação cuidadosa. Então hoje existe essa possibilidade, trazendo responsabilidade, prevenção e sem exposição das pessoas. Eu trouxe esse contraponto para a gente começar a ideia de que sim, existem possibilidades. E sim, o assunto que a gente chama de suicídio, com tanto temor, a gente pisa em ovos para falar sobre isso, baseado em muitos mitos sobre este tema. E uma das questões que traz, um dos primeiros mitos, então, é justamente esse. A gente não tem que ter medo de falar sobre o suicídio. Pelo contrário, quando a gente está revestido de presença, de empatia, de verdade, de olhar, de franqueza com as pessoas, é o que elas precisam. Então a gente tem que falar abertamente sobre esse tema. Nós não temos que ter tabus, principalmente em relação à religião, que é um dos grandes tabus que hoje ainda vivemos, principalmente no cristianismo, né? Onde já se viu alguém tirar a vida contra as leis de Deus. Imaginem no islamismo, toda a família passa a ter uma outra visão sobre aquela família, como se fosse segregada do contexto, porque alguém da família tirou a própria vida. Então toda a família tem uma responsabilidade sobre esse processo. Isso é tabu. E a gente tem que começar a mudar tanto do preconceito quanto dos tabus, dos mitos que se falam acerca deste assunto. Que é um assunto delicado? Sim, é um assunto delicado. Exige a responsabilidade de todos? Sim, exige a responsabilidade de todos. Mas nós podemos tratá-lo da mesma forma quando se falou em doenças sexualmente transmissíveis. Foi um tabu na época. Da mesma forma como se falou do câncer, quando se percebeu essa síndrome, houve grandes preconceitos e tabus quando isso surgiu. E tudo isso foi superado. Tudo isso avançou. E da mesma forma, essa questão do suicídio. Bem, então, só para a gente finalizar essa parte. A questão do efeito Werther trouxe o medo para a comunicação, para a mídia, para os veículos de comunicação. O que também fez com que se pensasse, se não noticia, não se auxilia. Com o efeito papagiano veio a ideia justamente disto. Se existem tantos preconceitos, existem grandes dúvidas, existem grandes tabus sobre o tema, o efeito papagiano trouxe uma abertura não só para a mídia, mas para todos nós que tem um amigo, que tem um vizinho, que tem alguém na família, que tem algum conhecido, de poder perceber na escola, dentro de casa, na família, no trabalho, de percebermos isso. Nós temos que conhecer esse assunto. Nós temos que, de alguma forma, saber sobre os sinais de alerta. Um sinal de alerta, uma percepção, não quer dizer que a pessoa vá ou esteja fazendo a ideação deste propósito, desse evento, desse episódio futuro. Mas a soma de várias características e vários sinais de alerta, sim. E aí tem questões que são verbalizadas, elas podem ser atitudes diretas ou indiretas. Nós podemos perceber no dia a dia. A gente vai chegar e vai falar sobre isso. Mas isso então deu esse salto. O efeito papagiano nos deu a possibilidade de dizer assim, com a internet, com os meios de comunicação, com as redes sociais, com tudo que existe hoje, por que a mídia não pode, com responsabilidade e sem exposição, mas com prevenção, inclusive pós-venção sobre esse assunto, noticiar de uma forma responsável, trazendo a responsabilidade de todos e mostrando que sim, que o círculo, que o eixo em que estamos, cada um de nós, e principalmente uma pessoa que está voltada a essa ideia, pelo seu sofrer, pela sua dor, pela sua solidão, pelo seu isolamento, enfim, perceber também que é melhor
que um pai, que um professor, que alguém que tenha conhecimento, e principalmente os institutos, tipo o CVV, que é Centro de Valorização da Vida, e tem outros, mas esse é o mais conhecido, possam ser procurados. E também, sim, quebrar o tabu e o preconceito em relação ao psiquiatra, ao profissional de saúde. E também quebrarmos tabus em relação às questões de doenças ou promoção de doença mental. Sobre esse tema, sobre essa questão, a gente pode trazer o seguinte. Se nós olharmos um pouquinho algumas décadas anteriores, para vocês entenderem essa questão do tabu, principalmente dessa pessoa que pode estar precisando de ajuda e não procura nem aceita uma recomendação de um profissional de saúde ou de um profissional que trate essas questões mentais sem tabu, sem medo. Se nós olharmos algumas décadas atrás, nós tínhamos dois conceitos, sanidade e loucura, construídos com o tempo. Hoje nós temos um outro conceito, mas décadas atrás nós tínhamos o que a gente chama de hospícios ou manicômios. E, naquele momento, alguém que tivesse qualquer característica ou influência ou diagnosticado com qualquer distúrbio ou sintomática voltado à questão mental, de alguma forma era conduzido a esse local. Ou a pessoa está sã, ou a pessoa está louca. Então, sanidade e loucura. Isto criou, sim, tabus, criou, sim, medos. Eu não sou louco. E de que forma era tratado isso? Hoje tem um nome mais bonito para dizer eletrochoque. Né? Mas era uma metodologia, era uma técnica em que, inclusive pela espiritualidade, a gente pode explicar um pouquinho sobre isso. O que acontecia a partir dessas emissões, né, de eletrochoque. Mas isso criou muito o tabu do profissional da área, daquele profissional que tem competência e tem a percepção de diagnosticar e auxiliar as pessoas. Então, esse é um dos grandes tabus, principalmente daqueles que podem ser encaminhados para serem auxiliados por um profissional da área. Seja psiquiatra, porque é o único que pode, né, receitar medicamentos, no caso antidepressivos. O psicólogo, que trata a parte comportamental da pessoa, também é um profissional que, na verdade, ele é um terapeuta, ele auxilia. E em determinados casos, os dois devem estar juntos para que isso funcione de uma forma mais concreta no desenvolvimento e melhora da pessoa. Então, esses tabus, gente, eles são impeditivos para que nós, pais, para que nós, professores, diretores de escola, para que nós, colegas, amigos, muitas vezes, sejam impeditivos para que a gente está tentando ajudar a pessoa. E uma das questões é a gente poder conduzir essa pessoa até um auxílio. E essa pessoa vai dizer coisas assim, não, psiquiatra eu não vou porque vai me encher de remédios. Eu não sou louco. E aí, vamos cair no antidepressivo. Bom, depressão, suicídio. Não vamos falar em transtornos, não vamos falar em ansiedade e tal. Vamos ficar oscilando em depressão e aquela pessoa que faz a ideação para o suicídio porque tem uma depressão severa ou profunda. Bom, os antidepressivos, eles são bons? Bom, numa análise bem leiga, numa análise assim, numa observação do tipo, bom, eu não entendo nada disso, vamos ver. Eu posso comparar a minha alimentação. O que é saudável para que eu possa comer? O que não é saudável para que eu possa ingerir? Aí eu vou para o medicamento. Ok. O antidepressivo, ele auxilia, é um moderador dos neurotransmissores, principalmente a serotonina, a dopamina e a noradrenalina.
Existem outros, mas esses são os mais comentados. Ok. O que esses neurotransmissores fazem? Eles regulam, de alguma forma, a tua bioquímica, a bioquímica do corpo. Né? Óbvio que eu estou falando de uma forma muito simples. Para quem é médico, para quem trabalha com isso, obviamente tem um nome mais técnico, tem uma visão mais ampla sobre isso. Mas aqui a ideia é a gente ter uma linguagem simples para que todos possamos entender. Então esses neurotransmissores, eles são regulados, são mediados por quem? Por esses antidepressivos. Principalmente a serotonina. Por quê? Porque a serotonina é um neurotransmissor que mexe com o bem-estar, com o prazer, com a alegria, digamos assim. Se tem uma pessoa que está envolvida numa depressão, onde há uma tristeza profunda, então o antidepressivo auxilia. Bom, eu tenho alguma característica, tenho algum tipo de depressão, vou até o psiquiatra, e o psiquiatra imediatamente me ouve e me receita um antidepressivo. O que podemos pensar sobre isso? Ele está cumprindo com a questão profissional, com aquilo, tudo que ele aprendeu na universidade, na academia. Mas eu pergunto para vocês, e aí é reflexivo, antes de se falar de uma forma onde o início do processo da depressão, nem falamos lá mais adiante, mas o início desse processo de depressão, que pode ser caracterizado de diversas formas, ou vários tipos, né? Será que é necessário, naquele começo do processo antidepressivo? Necessariamente, todas as vezes e todas as pessoas que chegam num consultório, imediatamente é necessário o antidepressivo? Isso é uma coisa de pensar, não com um tabu ou resistência, mas de avaliar como é a minha vida. De avaliar como é a minha rotina em relação ao que eu faço, ao que vem como alimento, nas minhas relações, nas minhas construções, nos meus passos. Porque se temos um corpo perfeito, uma estrutura, uma matéria perfeita, onde temos um grande trabalho de imunidades, de resistências, né, que são próprias do corpo, sem a necessidade de mexer nessa bioquímica, às vezes há. Mas o que eu estou tentando trazer como reflexão sobre os antidepressivos, e vai ser só isto, é do que eu me alimento, o que efetivamente esse alimento traz para mim. Ele é saudável ou não é saudável? Será que o café em excesso não diminui a competência da serotonina? E assim, este é o pensamento. O que eu estou comendo hoje é saudável? É um pensamento, é um pilar, é o corpo físico, é uma estrutura. Ele precisa de cuidados. Então, é reflexivo que aquilo que me alimenta pode estar faltando ou não, ou pode estar em excesso ou não. E isso influencia, sim, na bioquímica e na estrutura do corpo, que é perfeito. Ah, tem defasagem às vezes, sim, precisa de remédio? Sim. De antidepressivo? Sim. Mas é reflexivo o que eu como, se eu faço um exercício, se eu pego o sol, se eu caminho, se eu me relaciono bem, se eu estou emocionalmente bem na minha relação afetiva, na minha família, com os meus amigos, profissionalmente, tudo isso influencia. E às vezes, a falta de um alimento, às vezes, um processo de estresse, te leva à ansiedade, te leva à depressão e te leva, assim, em algum momento, a um desequilíbrio. As estatísticas são muitas, mas vamos pegar só algumas para a gente ter uma noção de como isso funciona no mundo. Existe uma média no mundo de 13 a 14 pessoas que tiram a própria vida, tá? Isso dentro de uma prevalência de dados, 13 a 14 a cada 100 mil habitantes, ok? Isso é a média mundial, mais ou menos. A média no Brasil é de 6 a 7 pessoas. Aí diz assim, parece assustador, mas a gente tem que considerar apenas como um dado. 800 mil pessoas
por ano, tem uma expectativa de 1 milhão de pessoas no ano tiram a própria vida. 33 pessoas, 32 pessoas, 33 pessoas por dia no Brasil tiram a própria vida. A cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. Gente, esses dados eles são importantes para quem está pesquisando e desenvolvendo uma maneira, ou buscando uma maneira de ser preventivo, de construir, de alguma forma, através do diálogo, da conversa, da construção, da percepção, da informação segura, da prevenção. Mas nós que vivemos, que somos um grãozinho de areia no nosso espaço, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio, o que a gente precisa para auxiliar essa prevenção e pós-venção é justamente observar a si. Este é o primeiro momento. Observar o que nós fazemos, o que nós comemos, como nos relacionamos, como tratamos o nosso companheiro, nossa companheira, nossa família, nossos filhos, no trabalho. Isto é importante. Bom, sinais de alerta. Vamos pensar assim. A gente não consegue, em 1 hora, falar sobre esse assunto. Por isso a gente está começando esse assunto. Hoje a gente vai só nortear alguns dados. Sinais de alerta. Uma pessoa que está num processo de ideação, tem um termo que a gente utiliza que se chama ambivalência. O que é ambivalência? Ambivalência são 2 sentimentos ou 2 situações conflituosas onde a pessoa fica numa balança. Vivo ou tiro a vida? Quero viver ou quero tirar a vida? No fundo, ela se ama. Se ama muito. Todas as pessoas se amam, na verdade. E elas não são diferentes. Toda pessoa que está fazendo a ideação, construindo, planejando, ou está num processo de depressão que faz com que ela esteja num sofrimento interno, ou mergulhe dentro, ou caia nesse poço de solidão e isolamento, ela se ama muito. Então, em nenhum momento essa pessoa deixa de se amar. Mas o que acontece? Ela manifesta isto de uma maneira por esses sinais de alerta. Na verdade, ela quer ser escutada. Na verdade, ela quer ser ouvida. Na verdade, ela quer falar das suas questões. Ela quer falar das suas dores. Inclusive, quando a gente fala que uma pessoa tem doença, a gente pode imaginar assim: doença são as dores das suas crenças. Crenças que esta pessoa acaba perdendo. Porque ela não é escutada pelo pai, ela não é escutada pela família, ela não é escutada muitas vezes pelos amigos, pelos professores, no trabalho, mas ela está manifestando isso. Dizem algumas pesquisas que 6 meses antes de acontecer o episódio, ou seja, a pessoa passa a ser mais um consumado, quando ela tira a vida, sim, ela procurou ajuda. Ela procurou ajuda, ela falou com um amigo, ela tentou falar com os pais, ela tentou falar com os professores, de alguma forma ela manifestou isso no trabalho, mas ninguém percebeu isso. Ou não quis, ou não percebeu. Às vezes, sim, essas características são um pouco difíceis de perceber, porque nós temos uma rotina. E nós mesmos, na nossa rotina, a gente sai de casa, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a academia, vai fazer o que temos que fazer, voltamos para a nossa casa, dormimos, outro dia repetimos, padrões repetitivos. E nós não percebemos muitas vezes a pessoa do lado, mas os sinais são dados. Esses sinais de alertas, eles são comunicados. De alguma forma, uma expressão de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de uma pessoa com mais idade, eles se manifestam. Imaginem vocês que muitas pessoas, hoje numa idade mais avançada, que são dados muitas vezes com demência, ou Alzheimer ou algo assim, podem ter depressão. E muitas pessoas dizem, não, deve ser características da demência. Quando na verdade, sim, ela está com depressão e sim, ela pode cometer suicídio.
Vocês veem que a situação é delicada, sim é delicada, mas ela é possível de enxergarmos, ela é possível de fazermos algo por quem está do nosso lado, quem está à nossa frente, com quem convivemos, porque nós temos possibilidade de perceber isso. Adolescentes, eu acho que é a faixa de 15 a 25, 29 anos, essa faixa, ela está um pouco abaixo daqueles que têm 69 ou mais idade, em termos de número, né? Daqueles que se tornam consumados. Mas vamos imaginar a escola. Antes da escola, vamos imaginar dentro de casa. A gente chega a dar um nome para os nossos filhos, que estão na adolescência, de aborrecentes, muitas vezes, né? Que eles aborrecem, eles incomodam, eles estão naquela agitação. Mas vamos imaginar assim que a formação, a maturação do cérebro vai mais ou menos até os 21 anos de idade. Para que a gente possa considerar que aquela pessoa, naquela fase após os 21 e em diante, ela tem mais responsabilidade sobre seus atos, mais responsabilidade de decisão, mais responsabilidade sobre várias outras questões. Mas vamos um pouquinho para trás. Vamos imaginar que o adolescente, ele está naquela fase. Qual fase? Muitas. São muitas fases. A sexualidade, a formação do corpo, a mobilidade desse adolescente em relação à escola, em casa, os desejos, as vontades, tudo aquilo que o adulto passou, mas que tem uma certa dificuldade de enxergar no seu filho. E aí o que muitas vezes a gente faz que está totalmente errado? A pessoa chega até ti e diz: às vezes dá vontade de nem acordar. Eu acho que eu vou dormir, vou sonhar e não tenho nenhuma vontade de acordar. É um sinal. Um sinal que pode ser simplesmente uma análise de algo que pode ou não pode, mas é um sinal. E digamos que assim mesmo o adolescente repetidas vezes fala sobre esse tema. E aí ele é um pouco mais direto. Eu gostaria, você quer saber? Eu estou a fim de morrer. Às vezes dá vontade de dormir e não estou a fim de acordar mais. E repetidas vezes fala sobre esse mesmo caminho, sobre esse mesmo assunto. Opa, então esse sinal de alerta já está um pouquinho mais trazendo necessidade de nós acordarmos e percebermos que essa pessoa precisa ser escutada. E às vezes uma pergunta: eu posso te ajudar? Gostaria de falar alguma coisa? Vamos sentar. Eu gostaria de te escutar. Por causa da ambivalência, um gesto, uma atitude dessa em relação a uma pessoa vai fazer com que o ponteiro dela entre A e B vá para o lado, sim, eu quero viver. Tem alguém que quer me escutar. Mas eu não sei escutar. Eu tenho certo receio de tratar esse assunto. Gente, o silêncio, às vezes, simplesmente o olhar, a franqueza na frente desta pessoa faz com que ela perceba que tu tem presença, que tu está sendo franco, que tu está sendo verdadeiro e que tu realmente quer escutar. Isto já é uma atitude que vai fazer a mudança. Então esse adolescente que está vivendo esse processo na escola, a paixão, né? Às vezes a paixão de um adolescente nos parece um pouco boba, mas é um processo que está vivendo. E às vezes ela recebe um fora do namorado. E ela quer contar isso para os pais. Ela quer dizer que está sofrendo com isso. Porque para o adolescente isto é muito forte. E ele quer falar sobre essa dor. E nós, pais, eu digo isso porque eu tenho uma menina, já de 25,
nós pais, eu me incluo, obviamente, todos nós temos essa responsabilidade, nós vamos para o deixa disso. Bobagem, vai aparecer outro. Não, não liga, tá tudo certo, a vida é boa. E aí a gente começa a fazer, tentando ajudar. Sim, porque quando a gente diminui a necessidade do adolescente, a gente não quer o mal dele, a gente ama aquele filho, aquela filha. Só que a gente está com a nossa rotina, nosso trabalho, nossas questões, nossas prioridades, e aquela criança, aquele adolescente que está ali querendo nos falar da sua dor, da sua necessidade, é minimizada. Ela diz: bom, se eu não posso falar para o meu pai, para minha mãe, talvez eu possa falar para os meus amigos. Só que tem uma questão entre os amigos na escola. Os amigos sempre vão ser positivos. Nem sempre. Mas aqueles que vão ouvir vão justamente falar isso. Deixa disso, tá tudo certo, vamos lá, vamos curtir isso, vamos fazer aquilo e tal. E o adolescente quer falar da sua necessidade. E aí, já que a gente está na escola, vamos falar de algo como bullying. Tá? O bullying, ele pode se caracterizar da seguinte forma. O que é mais conhecido, exige plateia. Então, vai colocar aquele amiguinho, aquela amiguinha para baixo na frente de uma plateia. Ele vai humilhar. E às vezes, a partir disso, aquele adolescente ele quer falar sobre isso e ele não é escutado. Às vezes o abuso ele é entre o abusado e o abusador, ou seja, de forma isolada, o que é pior. E ele quer falar aquilo, mas ele tem medo, ele tem receio, ele não tem ainda uma maturidade suficiente, sequer para dizer não, muitas vezes. E ele só quer ser escutado. Da sua dor, da sua necessidade. Guardem, necessidades. Todos nós temos necessidades, muitas vezes inconscientes. É por isso que a gente briga, às vezes não sabe nem por que brigou, porque a gente foi afetado na nossa necessidade. Mas um adulto age de uma forma diferente. Um adolescente, uma criança, e principalmente uma pessoa, né, que tem de 69, 70, segundo as estatísticas ou mais, se sente isolada também, muitas vezes, porque perdeu o amor da sua vida, perdeu a companheira da sua vida. E não se trata de demência, se trata de um processo que se inicia e vai culminando, que a gente vai chamar de depressão. E aí tudo perde o sentido, tudo perde a cor quando a gente não tem como falar sobre aquilo que a gente sente. Quando a gente não consegue expressar a alegria que a gente tem sobre determinado sentimento. E tudo que se quer é o quê? Falar, ser escutado. Então o bullying, o cyberbullying, como tem hoje na internet, aí a gente volta para o efeito papageno, é justamente isso. Se nós podemos conversar com nossos filhos, ouvir nossos filhos ou nossas filhas, tentar entender e não minimizar a questão e o que ela quer trazer, a gente está contribuindo muito melhor, porque nós temos proximidade, nós temos afetividade, nós temos a relação parental, temos a relação pai-filho, temos a relação de amizade, muitas vezes, dentro de um trabalho, na relação profissional, mas dentro da família nós temos essa relação, irmãos, filhos. É muito mais importante que a gente, sim, ok, parei tudo, sentei, estou te escutando. Mas escutar. Não minimizar, não dar opinião, não dar conselhos, não comparar a necessidade, que às vezes é uma dor que ela está expressando, com outra. Ah, eu já vivi isso. Isso passa. Eu já senti isso que tu está sentindo. Daqui a uns anos tu vai entender. Não te preocupa com isso. Vocês entendem? Isso é normal acontecer. Ninguém tem que se sentir culpado, né, ou gerar um sentimento de culpa por estar e viver de uma forma como nós convivemos e aprendemos. A delicadeza desse tema está em que a gente tenha, assim, o ímpeto, tenha, assim, né, a vontade de buscar conhecer isso. Por quê? Por que dessa necessidade de conhecer? Por causa da nossa família? Não.
Também, mas do todo, porque as estatísticas, essa média anual, a nível mundial, ela está num processo de, digamos assim, ela deu uma parada. Mas no Brasil, continua crescendo. Ou seja, essa estatística está aumentando. Por quê? Porque tudo isso que a gente está conversando aqui, muito mais, não está sendo atendido. Um dado bom da estatística é que 90% das pessoas onde há prevenção, ou seja, a cada 10 pessoas que buscam o caminho de serem consumados, ou seja, tirar a própria vida, com prevenção, 9 dessas pessoas a gente consegue antecipar e prevenir. Não se pode falar tudo, a gente fala de prevenção. Vamos falar um pouquinho de pós-venção. Se a gente pensar assim, que nós convivemos muitas vezes e observamos e temos o contato com alguém que conhecemos que se tornou consumado, que tirou a própria vida. O que acontece com essas pessoas que têm alguma relação? Elas entram num grupo de risco também, justamente porque acabam trazendo para si um sentimento de culpa. São conhecidos como sobreviventes enlutados do suicídio. Para vocês verem como essa questão ela é delicada, porque nós olhamos da janela para fora, mas nós dentro de casa nós também temos essa questão. Então, se um amigo meu, um conhecido de um amigo meu, não importa, mas das minhas relações, tirou a própria vida, de alguma forma eu faço parte de um grupo que se chama sobrevivente enlutado do suicídio. Porque influencia justamente pelo desequilíbrio emocional, pelo desequilíbrio de ver, de saber dessa questão. E o fato gerador disso é a culpa. Então a prevenção ela é necessária, sim, a pós-venção mais ainda. Gente, assim, ó, os mitos. O primeiro daqueles que eu falei para vocês. É importante a gente retomar isso. Quando eu falo sobre suicídio, quando eu falo com alguém que está num processo de ideação, eu tenho que ser franco com essa pessoa. Não importa se é uma criança, um adolescente, um adulto ou uma pessoa de mais idade. Eu tenho que ser específico e muitas vezes as minhas perguntas devem ser diretas. Porque a conversa é franca. A conversa é verdadeira. E é assim que tem que ser. Ok, eu não posso dar conselhos à pessoa, eu não posso minimizar, dar um tapinha nas costas e dizer que tudo se resolve. Eu não posso me colocar no lugar da pessoa e dizer que comigo já aconteceu ou com outro já aconteceu. Porque a questão é aquela pessoa que quer ser ouvida. Então ela precisa saber que tu estás com ela. Mas ser direto, fazer uma pergunta, por exemplo assim, tu estás pensando em cometer suicídio? Sim, eu já pensei nisso. Em algum momento, tu pensou de que forma tu ia fazer isso? E é em cima de uma conversa franca, em cima de um diálogo franco, de uma escuta consciente, é que a gente vai saber se essa pessoa precisa que eu esteja presente com ela de uma forma imediata e permanente, podendo conduzi-la a um tratamento, a um profissional, com segurança, ou de uma forma mais tranquila, um processo ainda que está no início, onde tu vai poder sugerir o acompanhamento até um profissional, um acompanhamento a uma ligação, né? 141, por exemplo, 188, por exemplo, são 2 números que podemos ligar de qualquer número celular, de qualquer telefone celular, qualquer telefone fixo. Ele está aberto 24 horas para quê? Lá tem profissionais, tem pessoas preparadas para escutar, para ouvir.
E não questionar, não julgar, mas ouvir. Então, é importante que a gente entenda que esse processo, a gente tem que ver o suicídio como algo normal, faz parte da caminhada de todos nós. E imaginem que todos nós, justamente pela prevalência de dados entre 19% e 20% no mundo, nos dá uma ideia de que a cada 5 pessoas, uma pelo menos, no mundo, uma pelo menos, já teve alguma característica desses sinais de alerta, já em algum momento pensou em tirar a própria vida, ou está num processo de ideação, construindo essa caminhada para mais tarde ser mais um consumado. Então, gente, é importante nós percebermos, nós, esse pequeno grãozinho de areia que somos, cada um na sua individualidade, como estamos olhando para o que somos, o que fazemos, como nos alimentamos, como nos relacionamos, como tratamos as nossas relações e o quanto isso nos influencia nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e no nosso corpo físico. Por exemplo, sinais de alerta. Mudança de comportamento, ou antes disso, comportamento. Nós temos certos padrões repetitivos. E nós observamos no dia a dia uma certa rotina dos nossos filhos, das nossas filhas, dessa mobilidade que é sempre a mesma. Fazer algo diferente do que fez, observando o comportamento, não é tanto o problema, mas quais foram as mudanças de comportamento que aquele adolescente teve. Eu digo adolescente porque é um número maior, enfim, é mais vulnerável. Mas um adulto pode ter uma mudança de comportamento. Uma pessoa com mais idade, independente se está em casa ou está, talvez, abandonado num asilo, tem mudanças de comportamento. E é isso que tem que ser a observação. É em cima disso que nós temos que observar os sinais de alerta. Porque essas mudanças de comportamento é que vão nos dar sinais e que, somados vários desses sinais, a gente vai ter que se preocupar mais ou menos, mas se preocupar. Por exemplo, eu nunca me preocupei com nada, daqui a pouco eu resolvo fazer seguro de vida. Pode não parecer nada, mas esta atitude somada a outras, opa, está planejando alguma coisa? A gente tem o extremo da coisa, que é aquela carta, aquele bilhete que é deixado. Mas para acontecer aquele bilhete, muitas outras coisas já foram traçadas no pensamento de uma pessoa que pretende mais tarde. Na verdade, ela não quer. Como eu disse, existe ambivalência, onde ela está num pêndulo para lá e para cá. Ela está resistindo. E ela precisa que alguém a enxergue, que alguém a visualize, que alguém diga a ela: eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Posso conversar contigo? Eu gostaria de te ouvir. Faz toda a diferença nessa ambivalência entre querer viver e, em algum momento, depois de vários pensamentos, várias tentativas, várias faltas de escutas, onde aquele buraco, aquela tendência da depressão severa ou grave vai te levando para o outro lado. E aí, em segundos, as coisas acontecem. De uma forma simples, nós podemos auxiliar como professor, por exemplo. Quem é professor aqui? Não tem nenhum professor perfeito. Ok. Nós temos na nossa rotina uma ideia de que nós vamos dar aula, nós preparamos a aula, nós temos esta rotina.
Mas quando nós pensamos neste assunto em que a gente está conversando agora, eu como professor, eu e a escola temos uma corresponsabilidade, sim, em relação ao que nós observamos nos diálogos no pátio, sobre o que nós observamos nos diálogos dentro da sala de aula. Nós temos que participar disso. Sobre o que estão falando? Sobre um episódio tal que aconteceu. Gostaria de participar, gostaria de saber sobre isso. Por quê? A nossa participação como professor vai além de dar aulas. Porque naquele momento em que nós estamos observando, às vezes tem alguém que está num isolamento, alguém que está faltando muitas aulas, alguém que está se reunindo demais com um determinado grupo lá na rua e não está na aula. É nossa responsabilidade, sim. Assim como a responsabilidade da mídia em ser preventiva, não trazer exposição, não romantizar ou trazer o glamour de um determinado episódio, é responsabilidade de todos nós, que já é. Eu sou responsável pela minha filha. Eu sou responsável pela minha família. Eu sou responsável pelas minhas atividades profissionais e quem está do meu lado. Se nós começarmos a pensar dessa forma, nós vamos começar a observar as questões dos sinais. Agora, se nós nos fecharmos e dizer, por exemplo, eu só estou dando um exemplo, eu não estou penalizando o professor, nem tenho esse direito. O julgamento está fora de pensamento sobre qualquer aspecto aqui. Mas, como professor, se eu não ampliar, mesmo com todas as dificuldades que tenho, e falo professor, qualquer profissional, qualquer ser humano, se eu mantiver o meu olhar simplesmente para o meu padrão repetitivo e não ampliar essa visão, sim, eu não vou enxergar as necessidades, eu não vou enxergar os sinais de alerta, eu não vou contribuir, talvez, com aquele aluno que estava faltando e daqui a pouco não veio mais. Importante a gente sentir o seguinte: um sinal de alerta não significa um processo de ideação e construção nesse caminho. Mas vários sinais de alerta, sim. E conforme eles vêm em atitudes diretas ou indiretas, verbalizadas de uma forma mais, digamos, discreta ou mais direta, vem a necessidade, sim, de estarmos presentes com essa pessoa. Não podemos deixá-la sozinha. Ou, aos poucos, irmos construindo, ouvindo essa pessoa, sendo francos. Muitas vezes o próprio silêncio, simplesmente a escuta, vai ajudar muito. E muitas vezes, sim, a necessidade de conversar com essa pessoa e marcar uma consulta e, inclusive, ir com ela a um psicólogo, a um psiquiatra. Ok? Todos os prontos-socorros que nós temos, deveria haver, sim, um local vivo e funcionando para este tipo de auxílio. Talvez nem todos haja. Mas existem locais como o CVV, que escutam e orientam. Se eu estou num processo de ideação e eu tenho vergonha de me expor, por exemplo, aqui, de repente eu estou aqui no meio, ouvindo essa conversa, e eu quero falar alguma coisa sobre isso. Eu quero falar alguma coisa sobre isso. Só que eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de me expor. E é natural isso. Mas eu tenho que permitir que alguém possa me escutar. Se eu não quero falar em público, se eu não quero me expor em público, que eu possa falar com alguém. Se eu sou um adolescente, que eu possa falar com meu professor. Eu sempre tenho um professor que eu gosto mais, que eu me relaciono mais. Eu posso sim falar com a minha mãe, talvez com meu pai. E sim, se eu tenho vergonha de expor isso para minha família, então que eu procure alguém que possa me auxiliar e me conduzir até um profissional da área, para que ele possa me recomendar, para que ele possa me orientar.
Ok. Bom, nós vamos fazer uma pequena vivência agora. E eu quero dizer assim, ó, hoje nós começamos esse assunto. Hoje nós falamos algumas coisas sem muito aprofundamento, porque a ideia é que a gente construa isto com todos aqueles que quiserem saber, com todos aqueles que quiserem buscar informações sobre isso, com todos aqueles que quiserem trocar informações, que queiram falar sobre si. Porque não esqueçam uma coisa, a espiritualidade, e falo a espiritualidade como um todo, não uma questão dogmática que te prende a uma raiz que diz que tem ou não tem que ser assim. A espiritualidade é um pilar, como eu sempre digo, a cadeira tem 4 pilares que nos mantêm sustentados nessa terra. Os pensamentos, as nossas emoções, que são as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas frustrações, os nossos medos, a nossa caixa de Pandora, o nosso corpo físico. Então são 4 elementos que nos sustentam. E a espiritualidade, ela nos auxilia muito porque ela nos auxilia a curar as dores das nossas crenças. As nossas chamadas doenças da alma, como são conhecidas. E esta dor, essa sintomática, essa patologia que a gente chama de depressão, na verdade é uma dor na alma. Uma dor lá no fundo do coração que vai além da questão física. Então, a gente vai voltar no próximo encontro e pegar um pouquinho mais detalhado alguns dados importantes. A gente vai ver direitinho o que a gente deve, o que a gente não deve falar com uma pessoa que está nesse processo. A gente vai tentar aos pouquinhos construir isso, mas sempre numa forma de diálogo, sempre numa forma de troca. E a ideia é que não somente eu fale. A ideia é que vocês que estão escutando, que estão trocando, possam também manifestar aquilo que estão sentindo. E quando eu digo isso, é para que vocês possam sentir segurança e confiança. Principalmente porque vocês estão num ambiente, num local, que a gente pode considerar como uma grande família. Quando a gente lida, e cada vez que vocês vêm aqui buscar não só um atendimento espiritual, que a gente chama de apometria, mas vocês são muito bem acolhidos. Por exemplo, o Jorge, que está lá embaixo, é uma pessoa, um ser humano que está sempre de braços abertos. Para quê? Para dar a acolhida, para dar o sorriso, para recebê-los com acolhimento fraterno, com acolhimento sincero. Então a gente continua. Ok? Rapidamente a gente vai sortear um livro e a gente faz a vivência depois. (198) Quem está com 198? Ok, mas o livro pertence a 198. Será? É lá embaixo a venda da rifa. É na recepção. Agora no 98. Tem gente que não olhou ainda. É só o nome. Tem gente que saiu. Deixa lá. Perfeito. Ok, gente, então guardem, se puder transmitir, 198 foi o número rifado, tá? E o livro, só para a gente saber, para deixar registrado aqui, o livro é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, ok? Então, 198 foi o número sorteado e vai ficar guardado aqui. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês retirem o que está no colo de vocês, coloquem as mãos sobre as pernas, sentem-se confortavelmente e fechem os olhos.
Fechem os olhos. Eu vou pedir para vocês respirarem bem fundo. Puxem bem a respiração e soltem bastante ênfase. Respirem de novo. Isto. E relaxem. E aos pouquinhos vamos mergulhando dentro do que somos. E toda vez que nós fechamos os olhos, nós fechamos as portas para todas as preocupações, para todos os infortúnios, todas as rotinas lá de fora. Nós nos permitimos, por outro lado, observar dentro da gente a beleza que somos. É o momento em que nos conectamos, além da matéria, e percebemos que uma expressão muito maior, uma expressão divina, uma expressão de amor, nos envolve. É o momento em que nossa alma, nosso espírito se liberta. E que nosso coração, muitas vezes angustiado, muitas vezes preocupado, percebe que um alto amor muito presente, muito vivo, nos contagia. E pouco a pouco, vamos percebendo que temos condições de trazer alegria, de viver paz, serenidade, e de nos conectarmos a algo muito maior, além das nossas crenças. Muitas vezes despertando uma emoção por estar vivendo essa conexão ao alto, junto a expressões como Mãe Maria, que de alguma forma nos toca como a nossa própria mãe nos tocava, ou ainda nos toca, despertando as alegrias, as brincadeiras, e da importância das relações, da valorização de cada ente querido da nossa família, uma conexão pura, sincera, pois são eles os primeiros a sorrirem pra gente, são eles os primeiros a manifestarem uma preocupação e atitudes que muitas vezes até não enxergamos, mas estão lá. Percebam que cada um de vocês são únicos. E são pequenas expressões, dádivas divinas, de uma crença superior, de um Deus, de uma Mãe Maria, de um Mestre Jesus, de alguém que nos toca diariamente, nos dando caminhos, nos dando paz e principalmente alegrias. Os infortúnios, os desafios é da natureza humana, mas o sentimento de amor, de querer a si, são expressões de Deus. Devagarinho, coloca a tua mão esquerda no peito.
vai sentindo. Coloca a mão direita sobre a esquerda e vai te percebendo o quanto tu é importante, o quanto tu tem sentido na tua jornada ou no envolvimento com cada outro irmão, seja da família, sejam amigos, colegas de trabalho, seja aqueles que passam simplesmente. Respira mais uma vez bem fundo. E agora individualmente abraça o teu corpo. Te abraça. Te toca. Percebe o quanto tu é importante. E sinta gratidão por tudo que tu é e tudo que tu pode ser para alguém que precisa da tua ajuda. Respira mais uma vez, bem fundo, e traz dentro de ti o teu melhor sorriso. E discretamente, ninguém vai estar olhando, coloca no teu rosto esse sorriso e percebe como é bom, como te eleva, como te faz bem. Pode voltar com tuas mãos sobre as pernas. E compassivamente, não esquece. Alguém pode te ajudar. Alguém pode olhar para ti. E a recíproca é verdadeira. A pergunta vai ser sempre: como eu posso te ajudar? Pois eu te vejo e alguém está ali. Devagarinho pode abrir teus olhos. Pessoal, mantenham-se nessa harmonia, em seguida vem o atendimento coletivo. Rapidamente, antes de haver isso, eu só quero confirmar e ratificar com vocês. A gente segue esse assunto, é um assunto importante. E não esqueçam, por mais que ele